A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 3, no versículo 13, que aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito de Deus está alertando o seu povo, alertando sua igreja. Deus, continuamente, amado, todos os dias, ele nos desperta, nos alerta, pois todos os dias nós vemos sinais na face da terra, vemos sinais ao redor de todo mundo. A Bíblia fala, amado, que nos últimos dias Deus levantaria muitas pessoas para ser usado por Ele. Ele também fala que antes de acontecer qualquer coisa, Ele revelaria aos seus servos seus segredos. E essas palavras, elas têm acontecido nos dias atuais. Tantos sinais, tantos acontecimentos evidenciando a vinda, a volta de Cristo. E mesmo assim, muitas pessoas estão fazendo isso. Para que não possa ver nem escutar, mas está acontecendo, queridos. E novamente, queridos, você que acompanha o nosso canal, você vem acompanhando a frequência onde o Senhor vem despertando o seu povo, a sua igreja, através dos seus servos. E hoje eu trouxe um vídeo muito forte também, um áudio muito importante de uma irmã. E eu quero que você ouça com bastante atenção. Eu já peço o seu like, o seu compartilhamento, tá bom? Para que mais vidas, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Vou estar liberando e ouça com bastante atenção o que a irmã vai falar, tá bom? Mais uma vez eu venho por meio do canal transmitir aos irmãos mais 2 sonhos aos quais eu tive. O primeiro sonho, eu estava indo na casa do meu pai. O meu pai já faleceu no ano de 2007. Mas eu estava indo na casa do meu pai com a minha filha. E quando eu fui buscar ela na calçadinha da parte de fora da casa, mas dentro do quintal, eu percebi que o céu, ele escureceu, ele virou noite. E nesse sonho, o céu se tornou noite e era logo após o almoço, porque na rua eu via pessoas indo de bicicleta, indo de carro, que estavam retornando do seu horário de almoço para o trabalho. E eu vi que o dia se transformou em noite e eu via pessoas correndo e eu não sabia o motivo. Eu achava que eu estava protegida por estar na casa do meu pai. Mas eu peguei a minha filha, segurei na mão dela porque ficou noite muito rápido e o chão, a terra começou a se fender e da terra saía um barro preto, uma lama preta, e aquela lama ela começava a brotar da terra, das fendas que abriram-se na terra, e elas começavam a subir. Não subiram no meu sonho, no que eu vi, elas subiram até a altura da canela, mas aquilo ali assim sujava a gente, era uma coisa que a gente tinha medo, porque não sabia se era lama realmente, o que era aquilo. E na rua estava acontecendo o mesmo fato, então as pessoas corriam desesperadas e quem estava de bicicleta tentava pedalar e erguia o pé para que aquela lama, aquela sujeira preta não respingasse, e pessoas correndo para dentro de casa. Esse foi o primeiro sonho ao qual eu tive e ele não teve um desfecho, a não ser esse de pessoas correndo, pessoas desesperadas. A terra, ela se fendeu de uma forma que não tinha para onde você correr. Você tinha que andar meio que escorado nas paredes que restaram em pé. Então você tinha que andar escorado nessas paredes para que você não viesse se sujar nessa lama e para que você não viesse cair nessas fendas que tinham aberto da terra. O segundo sonho ao qual eu tinha pego uma carona com uma pessoa. Eu não conheço a pessoa, mas no sonho essa pessoa, ela era alguém conhecida. E quando eu desci no lugar determinado, era um lugar ao qual eu nunca tinha ido, e juntamente a minha filha estava junto comigo. E quando eu cheguei, era um centro de uma cidade, mas não parecia nem ser cidade brasileira.
Eu não sei dizer que local que era aquilo. Era muita gente, um fluxo de muita gente andando pra lá e pra cá. E mais uma vez, como no sonho que eu tive, o sonho passado, o sonho que eu via estrelas caindo no céu, que eu via pessoas orientais nas ruas, nesse sonho também eu via muitas pessoas orientais, via muitos gatos e cachorros presos em gaiola pela rua, pelas casas, no desespero. E eu via um planeta, e esse planeta ele era de dia, ele se assemelhava com nuvens. E esse planeta, ele era era imenso, e todo mundo parava na rua para ficar olhando aquilo, porque era um fenômeno assim, ao mesmo tempo que era bonito, que era surreal estar vendo aquilo, era uma coisa assustadora, porque a gente sabia que não era uma coisa natural, uma coisa normal. A gente sabia que ia acontecer algo a qualquer momento. E quando eu levantei, que eu acordei nesse sonho, eu consegui acordar. Na oração, o Senhor falou que aquilo era a ira de Deus que estava sobre a terra. E passados mais alguns dias, eu vim ter um outro sonho. E nesse outro sonho, eu sonhei que eu moro numa cidade litorânea, moro a 2 quadras da praia, mas no meu sonho eu morava como nessas colônias de pescadores. Eu morava, a minha casa era na beira da praia, na areia da praia. E eu olhava, eu estava molhando os pés no mar. Quando eu olhei para cima, um monte de pássaros, esses passarinhos que ficam comendo os peixes ali, que eles ficam pescando e pegam o peixe. Ele tinha um monte desses peixes, só que era milhares e milhares, como eu nunca tinha visto. E eles saíam das árvores de perto da beira do mar, e eles ficavam pairando sobre o mar. E nisso, toda a água da praia, ela recuou, ela foi para dentro. E quando ela foi para dentro, que ficou aquele silêncio, os pássaros eles sumiram todos em questão de segundos. E nisso foi se formando uma gigante onda, e essa onda ela veio destruindo tudo. Eu sei que eu consegui segurar num poste. Fiquei segurando eu e a minha filha. Coloquei a minha filha sobre os meus braços e ela segurando no poste também. E eu tentava fazer uma barreira para que o mar não levasse ela. E logo depois que isso passou, muita destruição da cidade, muitos corpos espalhados, casas destruídas. Nós tivemos que entrar em algumas casas para poder pegar o que sobrou de roupa, de alimento, de comida, porque nós não tínhamos alimento, nós não tínhamos provisão naquele momento. Nós estávamos à mercê da nossa própria sorte e contando ainda com a infinita misericórdia de Deus, que ainda nos tinha permanecido vivos, porque eram muitos corpos no chão, mas eu e a minha filha, nós estávamos vivas e nós tínhamos que andar desviando os corpos. E aconteceu que eu cheguei numa casa, só que nessa casa deu a entender que eram parentes meus, mas essas pessoas eu nunca as vi. E nessa casa onde eu fui, tinha uma horta onde se plantava verduras e frutas. E quando eu olhei para um lado, perto do mar, eu vi que estava vindo um ciclone. E foi muito, muito logo após assim ter acontecido esse tsunami. Foi questão de 1 ou 2 anos. E eu ficava olhando aquela nuvem gigante e olhava de longe os prédios sendo lançados como se fossem caixas de papelão. E eu entrei para dentro daquela casa, numa parede, num corredor, e comecei a clamar pela misericórdia de Deus. E esse ciclone, ele passou perto de nós, mas ele desviou. E nós nos alegramos. Tinha eu, mais um casal e mais um rapaz.
E eu senti um amor muito grande por esse rapaz, e eu não sabia explicar. Eu acordei com aquela sensação assim de um amor muito grande. E na hora da oração, na hora que eu fui pedir discernimento para Deus, o porquê daquele sonho, com aquela pessoa a qual eu nunca vi, o Senhor me revelou que aquele amor ao qual eu senti pelaquela pessoa era o amor que Deus tem pela igreja. Não era um amor eros, e sim um amor ágape, um amor ao qual o amor de Deus pelo outro, sabe? O amor que nós temos que ter para com a obra do Senhor. Porque aquele homem ao qual eu vi, ele não era um homem terreno, ele era um ser celeste. Tanto que logo depois ele sumiu, só que ele falava assim: olha, eu vou voltar e nós vamos nos casar. E a interpretação que o Senhor me colocou foi que era o casamento da igreja do Senhor com o Senhor, a igreja, o povo de Deus, para a subida do arrebatamento. Então, resumindo esses 3 sonhos, todos têm falado sobre a ira do Senhor. O primeiro sonho da lama, da terra se fendendo. O segundo sonho do planeta aparecendo para o povo, e o povo desesperado, e muitos bichos na rua. O terceiro sonho era primeiro um tsunami, depois era o ciclone vindo no Brasil, pessoas mortas por todo lado. Então, eu sempre tenho falado do que Deus me fala depois nas orações. E então eu já explanei alguma coisa para vocês, mas eu vou deixar a critério de cada um que orem e que tomem por si mesmo. Aqueles que acreditam, amém, que Deus abençoe. Aos que não acreditam, amém, que Deus venha trabalhar em suas vidas, que vocês venham acreditar, que Deus venha conceder a vocês também sonhos proféticos. E infelizmente eu sei que eu não vou agradar a todo mundo, mas eu estou aqui a serviço do Rei, e a minha intenção do meu coração é obedecer somente a Ele e agradar somente a Ele. O desejo do meu coração é sim que venha tocar o coração daquelas pessoas que estejam assistindo, que estejam com o coração quebrantado, e que depois de assistir esse vídeo, que vocês mesmos venham orar e venham buscar de Deus discernimento, que venham buscar de Deus alguns que têm dúvida se eu sou ou não uma mulher de Deus, que vocês venham buscar então da parte de Deus. Mas jamais eu iria brincar com o nome do meu Senhor, do meu Salvador. Que vocês orem, que busquem de Deus, e eu creio que Deus vai revelar a cada um de vocês, e que esses sonhos venham ser um chamariz para tudo aquilo que tem acontecido, para tudo aquilo que vem acontecendo no nosso país, nos países vizinhos. Enfim, a hora é chegada. A palavra do Senhor diz que do dia e a hora ninguém sabe, mas nós sabemos que está muito próximo aquele grande dia, e nós sabemos que nós temos muitas coisas para melhorar. Que Deus os abençoe grandiosamente. A paz seja convosco. Glória a Deus. Muito forte, queridos, o que a irmã relatou neste vídeo. Eu já quero pedir sua opinião. Deixa aí nos comentários a sua opinião, tá certo? O que você achou deste vídeo. Também é importante você compartilhar com mais uma pessoa, deixar um like, uma curtida, para que mais vidas sejam abençoadas, tá bom? Este foi mais um vídeo, amado. Obrigado por assistir até aqui, e que Deus possa estar abençoando grandemente, e até uma próxima oportunidade.